Lá na narrativa de ficção, existem 4 técnicas clássicas para se apresentar um personagem. A primeira delas é a descrição. Então o autor vai lá e diz: João é honesto. A segunda técnica é a ação. A autora coloca o personagem João em uma situação em que ele tem que escolher entre ser honesto e desonesto. E aí ele escolhe pela honestidade. A terceira técnica é pela exposição dos pensamentos e sentimentos da personagem. Então é colocado uma cena em que o narrador expõe os pensamentos lá do personagem João, o que ele sente, ou então é apresentado alguma cena em que o personagem João está sozinho, e aí quando ele está sozinho, ele chora. E quando ele está em público, ele não demonstra abalo emocional com uma certa notícia. E a quarta maneira é o diálogo, quarta mas não menos importante. Então, João, através da sua própria fala, ou outros personagens, através de suas falas, dizem que João é honesto, ou demonstram, né? Você leitor, a audiência consegue inferir pelos diálogos que estão lá na narrativa ficcional que João é honesto. Bom, e lá na narrativa judicial, como é que isso funciona? Bom, obviamente que advogados e advogadas o tempo inteiro estão clamando pela inocência do seu cliente. Então, é o tempo inteiro. João é inocente. A segunda maneira é pela ação do autor e do réu. E aí eu digo a ação do autor e do réu sem o intermédio do seu respectivo procurador, da sua respectiva procuradora. Então, o autor ou o réu desobedece uma ordem judicial, o autor ou o réu constrange alguma testemunha e por aí vai. Então, a ação, a omissão feita diretamente pelo autor ou pelo réu diz do seu caráter lá no feito. Bom, você tem os diálogos. Então, as partes, as testemunhas em audiência, elas falam, né, em primeira pessoa, e através dessas falas o juiz ou o Ministério Público vão concluir pela honestidade ou não de autor ou réu. E aí, por diálogo, nós também temos que compreender a linguagem corporal de autor, réu e testemunhas. Nós temos que entender também o diálogo por subtexto, o diálogo por omissão, ou seja, as respostas evasivas de autores, réus e testemunhas, as respostas por omissão, quando o autor e réu se calam em audiência a respeito de determinado assunto, a respeito de determinado questionamento feito judicialmente. E por fim, nós temos a revelação da intimidade de autor e réu, né, do que eles realmente pensam ou do que eles realmente sentem. Bom, se houver uma avaliação psicológica forense no feito, então o perito forense ele pode supor o que de fato se passa pela cabeça ou pelo sentimento de autor e réu. E quando isso não ocorre, pela sua experiência de trabalho, né, pela experiência profissional e de vida também, o juiz, o Ministério Público e a própria advocacia pode concluir, né, pode supor o que de fato se passa no pensamento e no sentimento de autor e réu. E por fim, para terminar esse vídeo, a gente tem que lembrar de uma técnica que também é usada na ficção, é muito usada na narrativa judicial, mas não tanto de maneira consciente, que é a afirmação reflexa.
Então tem aquela citação clássica de Freud, né? Quando Pedro fala sobre Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, dependendo do que a parte falar em audiência, ou dependendo de como o seu procurador, a sua procuradora se manifestar nos autos, eu vou saber mais dele próprio do que ele diz da parte contrária, né? Um detalhe que a gente não pode subestimar. E aí, dessas 4 técnicas clássicas, qual que você acha que em juízo é mais eficiente, mais persuasiva? Comente aí, e se gostou do vídeo, já sabe, curta-o, compartilhe com os amigos e fique bem.